Mas, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Paulo, ou na carta de Paulo aos Colossenses, agora o capítulo 2, versos 6 e 7. Durante todo este dia, pela manhã e à noite, nós resolvemos andar um pouquinho na carta aos Colossenses, sendo edificados aqui nesta belíssima carta, a palavra do Senhor. E diz assim, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Toda a igreja, vamos lá? Ora, amém. Pai de amor, fala o nosso coração por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Onde você está radicado? Não radical, tá? Radicado. Onde você está enraizado? Onde você está alicerçado? Onde sua vida tem um fundamento sólido? Será que você tem alicerçado sua vida naquilo que pode te dar convicção da eternidade? Não andamos por vista, andamos por fé, alicerçados numa rocha. Nosso tema nessa noite é radicados, não radicados ou alicerçados em qualquer lugar, mas radicados em Cristo, do qual falamos pela manhã, que não é nosso respeito, é a respeito dele, e é nele que nós somos radicados, enraizados. Amados, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e nós só entregamos porque Ele já entregou a dele primeiro por nós, só vamos a Ele porque Ele veio primeiro, e não foi você, não fui eu que o escolhi, na verdade Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, num ato aqui de resposta humana à salvação que Cristo oferece, uma das grandes bênçãos que experimentamos é a bênção da libertação. Somos libertos da escravidão do pecado, somos libertos da condenação eterna, somos libertos do império das trevas e somos transportados para um reino de luz. Então o Senhor Jesus, Ele nos dá um chamado, e o chamado de Jesus é um chamado à liberdade, esse é um dos grandes temas desta carta, a liberdade em Cristo, e Ele nos chamou para essa liberdade, ou a liberdade de Deus, a decisão, isso aqui é pela ótica humana, é responsabilidade humana, a doutrina bíblica, a nossa decisão de permanecermos livres ou não está em nossas mãos, uma vez que somos chamados por sua graça, essa decisão agora permanece em nossas mãos. Cristo nos libertou, e quem decide se vai permanecer livre ou escravo no pecado somos nós. A verdade, amados, é que a possibilidade de voltarmos ao velho jugo, de nos submetermos ao novo jugo de escravidão, de sermos novamente vencidos pelo pecado, é uma realidade para todos nós. Muitos começaram correndo bem, abandonaram a corrida no meio do caminho. Veja o que nos ensina as Escrituras, lá em Pedro, 2 Pedro capítulo 2, capítulo 2, verso 2 Pedro 2, 20 a 21, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro.
Continua. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver no lamaçal. Uma situação é receber a liberdade, outra é permanecer nela. Se nós nos alimentamos das coisas de Deus, é para as coisas de Deus que nós vivemos. Se nós nos alimentamos das coisas da carne, do mundo, de Satanás, é dessas coisas que nós vamos nos alimentar. Se nós queremos ser santos, repreensíveis, como Ele é, precisamos andar assim também, segundo Ele andou. O que precisamos então, olhando para este texto, o que precisamos fazer então para permanecer firmes em Jesus, libertos em Jesus? Paulo nos responde esse texto, esses 2 versos aqui, ele nos dá algumas respostas a respeito disso. Em primeiro lugar, para permanecer firme em Jesus é preciso, diz o texto, andar nele. E é assim que ele começa. Ora, como recebesse Cristo o Senhor, assim andai nele. É preciso andar nele. Toda pessoa que recebe Jesus como Senhor tem um novo caminhar. Tem que mudar a estrada, isso é conversão. Você está indo por uma via torta, uma via de perdição, e você agora muda a estrada da sua vida, o rumo da sua vida, o curso da sua vida. Você não pode voltar ao curso antigo. Você precisa ter agora um novo caminhar, um novo modo de viver, um novo modo de pensar, um novo modo de agir. Agora, o caminho não é um caminho de trevas, não é um caminho tortuoso, não é um caminho cheio de atalhos oferecidos pelo mundo para saciar os apetites do eu, da carne, as concupiscências dos olhos, munidos por Satanás. Não, é um caminho reto. E nós vamos andar nesse caminho. A Bíblia diz que esse caminho é Jesus. Ele é um novo e vivo caminho. Um caminho que é estreito. É um caminho que não negocia os valores superiores do reino em detrimento dos valores deste mundo. Eu sempre digo que é impossível ter o melhor de 2 mundos. Não dá para ser crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Você precisa decidir onde você vai andar, qual caminho você vai dar à sua vida. Não dá para estar bem dos 2 lados. Quem ama a luz aborrece as trevas, quem ama as trevas aborrece a luz. E se você andar em cima do muro, na divisa, você está nas trevas. Tem que pular. O modelo, então, de todo crente para essa caminhada é Jesus. Andamos por Ele e seguimos seus passos. É nas pegadas dele. Sidney Sheldon escreveu um livro, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Todas as decisões da sua vida, você precisa submetê-la à vontade de Jesus. Naquelas circunstâncias, qual seria a decisão que Jesus tomaria? Olha, é uma pergunta complicada, porque nós fazemos até essa pergunta, mas não temos coragem de tomar a decisão de assumir a resposta dessas perguntas. Jesus faria diferente, mas eu quero agradar a este, aquele. Se eu tomo uma decisão, é muito radical, exatamente, nós estamos radicados em Cristo. Todo radicalismo em Cristo não é radicalismo no mundo. Fala de estar enraizado.
andar nele, andar nele. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: olha, aquele que diz que permanece nele, e essa é a condição, esse deve também andar como ele andou. Onde Jesus pisa, eu piso. Onde ele não pisa, eu não piso. Onde ele entra, eu entro. Onde ele não entra, eu não entro. O que ele faz, eu faço. O que ele não faz, eu não faço. O maior testemunho, o maior exemplo para nós é Jesus. Ele é o modelo único para nós. Ele não é um modelo. João 14,6 diz que ele é singular, irmão, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar as pegadas de Jesus por ele. Não tem atalho na vida cristã. Estamos numa peregrinação, numa caminhada difícil. Aqueles que caminham por este caminho são chamados de heróis da fé, não náufragos da fé, heróis da fé. Então nós andamos nele. A primeira condição para permanecer firme em Jesus é andar nele. Quais são as pegadas que você tem andado? Você precisa avaliar nessa noite. Qual é o caminho? Talvez é o seu próprio caminho. Pode ser. Você tem decidido um caminho. E se o seu caminho não é Jesus, você inventou um atalho. Você está desviado, você está fora do caminho. É um caminho que vai te levar à perdição. Você tem que decidir qual caminho você vai andar. Em segundo lugar, para permanecer firme em Jesus, a segunda condição é que precisa estar arraigado nele. Diz o texto, nele radicados. Nele radicados. Eu desafio você a ler a carta de Colossos, essa carta de Colossenses, olhando para a pessoa de Jesus. Porque Paulo escreve e ele não tira os olhos de Jesus. Tudo que ele narra nessa carta, inspirada pelo Espírito Santo, é mostrar todo o fundamento em Cristo. É a base nossa. Fora dele nós estamos, numa situação complicada. Então o que sustenta aqui a vida cristã é estar radicado em Jesus. O que sustenta uma árvore são as raízes. São as raízes. As raízes, elas não crescem para cima. Elas crescem para baixo para dar um sólido fundamento à árvore. E quanto mais profundas são as suas raízes, mais forte se torna essa árvore para resistir às grandes tempestades, os grandes ventos. Uma árvore sem raiz, é certo que na primeira tempestade ela vai cair. Eu morei no interior de Rondônia, quando Rondônia era interior. Eu morei no meio da selva, no meio da mata fechada. E tinham pequenas, que os caminhões toureiros faziam, e era um caminho cheio de lama, que eram os caminhos para ir à cidade. Os caminhões com correntes nos pneus, porque atolavam muito, tinha que usar umas correntes, e era ali que a gente passava, de charrete, de bicicleta e a pé. E eu ia para a igreja de manhã, saía bem cedo de casa, porque era 1 hora e pouco de caminhada, e nós tirávamos as nossas sandálias, colocávamos numa sacola, e puxava a calça até a canela e ia até a entrada da cidade, que tinha um ribeirinho, a gente lavava os pés, aí calçava o sapato para chegar limpo na igreja. Terminava a escola dominical por volta de 11h30, mais 1 hora e pouco de caminhada para casa. Era almoçar, tomar o banho e preparar para voltar para o culto da noite.
E depois voltando à noite, na escuridão, naquele breu, louvando o Senhor Jesus. E quantas tempestades a gente enfrentava, escutava as árvores caindo no meio da mata. Algumas de vez em quando caíam na estrada, árvores grandes, raízes superficiais. Essas árvores caíam. Faltava-lhes o quê? Fundamento. Porque muitos crentes caem. Porque muitos crentes mudam o seu caminhar, deixam a caminhada cristã. Porque muitos crentes abandonam a caminhada cristã, porque não têm raízes profundas em Cristo. São superficiais, às vezes estão até radicados na denominação, radicados no líder, radicados no grupinho, mas não estão radicados em Jesus. Não está enraizado em Jesus. Líderes caem, grupinhos se desmancham, denominações acabam, mas Jesus, Ele era, Ele é e sempre será. É nele que você tem que alicerçar a sua vida. Raízes profundas em Jesus. Então é por isso que há crentes que caem, porque não estão bem enraizados. Mas aqueles que estão bem enraizados, nada os separa do amor de Deus, nada os separa da graça de Deus, são perseverantes na fé. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, Ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quem não está bem ligado à videira não recebe os nutrientes necessários para produzir frutos. E por não produzir frutos, se torna inútil. Tem que ser cortado. Em que ou em quem você está radicado? No Brasil tem muita gente que tem fé, são seguidores, seguindo líderes, seguindo até preceitos, mas muitas vezes não estão arraigados em Cristo Jesus. Na primeira tempestade, não suportam a ventania, não suportam as ondas do mar, as tempestades da vida, porque não estão radicados, alicerçados em Jesus. Muitos estão presos numa fé emocional. Passou emoção, passou aquele momento. Tem alguns que quando ouvem a pregação ficam arrepiados, mas não muda o caráter, não se aprofunda na palavra, não se arraiga em Jesus. O alicerce é raso. Não é alguém que tem sede da lei de Deus, de meditar nela dia e noite. Não se arraiga em Cristo. O Evangelho é Jesus. Quem não se radicaliza em Jesus se torna presa fácil para o mundo. Em terceiro lugar, Paulo vai nos falar que a condição para permanecermos firmes em Jesus é se edificar nele, não somente ser radicado, mas agora um pouco diferente das raízes que crescem para baixo. Ele fala de um edifício que cresce para cima. O alicerce é a base para que haja agora crescimento, edificação. Edificação fala de utilidade, fala do testemunho visível do crente, fala do fruto produzido pelo Espírito Santo e externado pelas capacidades que Deus dá, as habilidades, os dons, os talentos,
As marcas do fruto do Espírito, da mansidão, domínio próprio, longanimidade, essas coisas que o Espírito Santo promove na vida da gente. Todo prédio precisa de uma base sólida para não cair. Toda árvore tem que ter raízes profundas. Tem gente que constrói e as raízes se tornam profundas, mas no lugar errado. Construiu na areia, no monturo, não construiu na rocha. A tempestade vai levar, vai transbordar os rios, vai levar. O solo não é firme. O sábio, porém, edifica a sua vida, a sua casa, a sua história na rocha, em Cristo Jesus. E essa rocha, Jesus, é nele que a nossa fé precisa estar firmada, e é nele que nós somos edificados, construídos. Todo crente que se edifica em Cristo jamais tomba, porque está edificado na rocha. Na rocha. Mateus 16, 15, 18, Jesus disse assim: disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, sobre este testemunho seu, versículo 18, eu edifico a minha igreja, firme fundamento da fé. Lá em Atos capítulo 4 vai dizer que a pedra que foi rejeitada pelos líderes da época, Jesus tornou-se, ou Deus o tornou, Jesus, a pedra fundamental de qual todo edifício se constrói. Onde a sua vida está sendo edificada? Onde a sua vida está sendo edificada? Qual é a filosofia? Será que você tem edificado sua vida numa história de sucesso? Sucesso passa. Na sua força, um dia você vai ficar velho e fraco, e é normal, faz parte da vida. Onde você tem edificado a sua vida? Em quarto lugar, é a quarta condição para permanecer firme em Jesus, é preciso então se confirmar nele, ser confirmado na fé. Amados, nós temos uma onda, e esta é nosso tempo. As pessoas vivem pelo que sente. Vivem pelo que sente. Mas não é pelo que você sente que você precisa viver. Você precisa viver pelo que você crê. É isso que precisa mover você. Porque há momentos na história de perdas, de doenças, de problemas, que nós sentimos fracos. Praticamente, se formos conduzidos pelo sentimento, naufragamos, mas nós precisamos alicerçar a nossa vida em outro fundamento, é a fé, é a certeza daquilo que a gente não está vendo, convicção de fato que a gente não vê, que a gente não pode tocar pelas mãos, mas que a gente sabe que Deus, em sua promessa, na sua palavra, nos deu um sólido fundamento. Não é pelo que você sente que você pode viver, meu irmão. É naquilo que você crê. Eu sempre digo que o que muda a vida das pessoas não é o que elas sentem, o que elas pensam, é doutrina. É palavra firme, é estar edificado na palavra, é crer e crer somente, crer quando os olhos do homem diz que não é impossível ver, quando aquilo que nós sentimos diz que é incapaz, que é improvável. A palavra diz: somente creia, creia. O que consola o nosso coração, meus irmãos, não é o que sentimos, é o que confessamos e cremos. É isso que precisa
Esse é o norte da nossa vida. Se nós somos movidos pelos sentimentos, nós nos tornamos vulneráveis, instáveis. Mas se nós caminhamos por aquilo que nós cremos, nós olhamos firmemente para o autor e consumador da fé, e esse é o combustível para chegarmos lá, é a fé. Olhamos para o autor e consumador da fé, e então passamos pelos vales, passamos pelos desertos, pelas tempestades, mas continuamos olhando para o firme fundamento. Fé. Eu caminho pelo que eu creio. Se todas as vezes que a onda bater mais forte, eu falar, ai meu Deus, estou perecendo. Todas as vezes que as tempestades vier, eu desmaiar, é porque eu estou baseado no que eu sinto. Vida inconstante. Mas o firme fundamento é ser confirmado na fé. Cada dia o crente precisa ser confirmado na fé em Cristo. E ser confirmado é o mesmo que ser aprovado pelo Senhor. E Ele utiliza de duas maneiras para nos aprovar: as provações e as tentações. As provações e as tentações. Qual você acha que é a principal diferença entre elas? Entre a tentação e a provação. Tudo visa fortalecer a fé. A tentação é algo maligno que vem sobre nossas vidas para nos tirar do centro da vontade de Deus. Vem para acabar com as nossas vidas, com os nossos relacionamentos, quer seja com pessoa, quer seja com Deus. A finalidade da tentação é nos fazer cair. Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15, diz assim: ninguém ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz a um filho chamado pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Gera morte. O que nós aprendemos nesse texto, nesse verso? Sobre a tentação. A tentação é algo que quer nos levar à destruição, ou à destruição das nossas vidas. Porque Deus não tenta ninguém. Deus não quer destruir você, meu amado. Mas alguém veio para roubar, matar e destruir. Está lá em João 10, versículo 10. Alguém veio para isso, para roubar sua paz, roubar sua saúde, roubar você do mundo espiritual, da luz, te levar de volta para as trevas. Veio para matar você, para matar seus sonhos, para matar sua fé. Veio para destruir o seu relacionamento com seus semelhantes, seu relacionamento com Deus, veio para destruir a sua imagem. Então nós não somos tentados por Deus, mas pelo nosso próprio desejo maligno que há no velho homem. O desejo de fazer as coisas erradas, de fazer aquilo que não deve ser feito. Já a aprovação são lutas que enfrentamos do dia a dia, provenientes do mundo em que vivemos, seja desemprego, seja enfermidades ou entre outras situações difíceis pelas quais nós passamos, problemas, mas que podemos superar e aprender grandes lições. Isso tem a ver com as provações, que são provas com a finalidade de aprovar você. No mesmo texto de Tiago, no capítulo 1, verso 2 e 4, diz assim: meus irmãos, tende motivo de toda alegria ou passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança produz aqui uma ação completa para sermos aperfeiçoados e íntegros, em nada deficientes. Perseverança, fruto das provações. Então, de acordo com Tiago, qual deveria ser a atitude de uma pessoa cristã diante das provações da vida? Deveria ser de aprendizado. Os desertos e os vales da vida que Deus permite é para nos fazer crescer, eles são pedagógicos na nossa vida. Nada adianta ficarmos irados, deprimidos, desesperados. Os momentos de provação é para produzir em nós o melhor de Deus. Temos às vezes a mania, na provação, culpar Deus.
E na tentação, culpar Eva, a mulher que tu me deste. Não é isso? Temos a mania de fazer isso. Provações é lugar de crescimento. Na provação, você precisa se alegrar. Não porque Deus apenas está te provando, mas porque Ele está aperfeiçoando a sua fé. Aperfeiçoando a sua fé, para que a sua fé não seja sentimental, mas seja consciente nele. Que você não viva mais pelo que você sente, mas pelo que você crê. Há um momento de tentação e de provação ao mesmo tempo na vida de Jó. Ele perde tudo, perdeu inclusive sua saúde. A sua mulher, uma louca, diz assim: abandona teu Deus, ou amaldiçoa seu Deus e morre. A Bíblia diz que Jó não pecou. Não pecou. Ele diz que nu ele veio do ventre da mãe dele, nu ele vai voltar. Diz que Jó não pecou. E se eu recebi de Deus o que é bom, eu não posso receber o que é mal? Mas lá no capítulo 18, versículo 25, ele diz: olha, eu sei, eu não sinto, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Não é pelo que ele sentia, é pelo que Jó cria, é pela sua fé arraigada no meio da prova. A tentação vem de desejos existentes dentro de nós. A aprovação vem do Senhor e tem um propósito específico a cumprir. A tentação almeja afastar-nos do padrão de vida moral estabelecido por Deus. É isso que as tentações fazem na nossa vida. É por isso que se utiliza de sonhos, de fantasias, de desejos, de princípios humanos, da nossa carne. E a nossa carne é o campo de ação das tentações. Seja os nossos olhos, a nossa mente ou o nosso coração. Satanás quer que duvidemos do amor, do perdão, da justiça, da graça de Deus. As tentações são estimuladas pelo inimigo para produzir o pior de nós. Para blasfemarmos contra Deus, para cairmos no pecado, nos afastarmos da graça de Deus, para, como um cão, voltar ao vômito. É isso que Satanás faz através das tentações, produzir o que há de pior em nós, porque as tentações alimentam o velho homem o tempo todo. Mas as provações são diferentes. É algo permitido por Deus, faz parte da pedagogia de Deus, e as provações são usadas pelo Espírito Santo de Deus para extrair o que há de melhor em nós, para que mesmo que pelos olhos humanos a gente não possa ver, você possa dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, e Jó agora fecha os olhos e ele consegue ver o Senhor. Fé, agora eu te vejo, por isso eu me abomino, me arrependo no pó da cinza, falei coisas loucas, eu não te conhecia, Senhor. Na provação, na tentação, precisamos estar firmados na fé, sermos confirmados na fé. Diga assim: eu não posso, diga comigo, eu não posso viver pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. Então você precisa estar firme com a sua fé em Jesus. Porque vão soprar no seu ouvido para você sentir algo diferente, para você ficar arrepiado, para você ter medo, para você receber justificativas, o porquê de fazer a coisa errada, para dizer assim: estava sob pressão. Você não pode viver pelo que você sente.
Se apertar, você confessa? Não. Mas pelo que você crê. Ainda que você não veja. Mas é porque você crê é que você vai ver. Não é porque você vê que você vai crer. Não é pelo que você sente que as coisas vão acontecer. É pelo que você crê que você vai ver coisas maiores. É um transporte espiritual. Saímos do mundo dos homens para um mundo de Deus. A nossa fé precisa estar confirmada, meus irmãos, em Jesus. Mas Paulo nos dá ainda aqui, no mesmo texto, encerrando este texto, quinto lugar, quinta condição para permanecermos firmes em Jesus, é preciso crescer em ações de graça. Diz ele, crescendo em ações de graça. Amado, nós vivemos num mundo que está dominado por um pensamento de rebelião, de ingratidão. Quando você faz um favor a alguém, ele acha que você fez pouco ainda. Vivemos num período de ingratidão. Pessoas que não têm no seu coração contentamento. Quanto mais tem, mais querem. Não conseguem entender a graça de Deus, não conseguem agradecer, louvar, adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque acha que Deus está fazendo apenas um favor. Muitos estão achando que Deus é seu escravo, seu servo. Como que com a palavra mágica conseguisse mover a mão de Deus, a ação de Deus? Mas vivemos por infinita misericórdia e graça de Deus. Se estamos vivos é pela graça, somente pela graça de Deus. Somos imerecedores do favor divino. Somos corrompidos no nosso pecado. Não podemos permitir que essa corrupção continue após recebermos a Cristo. Ingratidão no coração. Pelo contrário, diz que nós temos que crescer em gratidão. Um coração alegre, aformoseia o rosto. O culto deixa de ser um velório para ser uma festa a Deus, quando o nosso coração está cheio de gratidão. Cheio de gratidão. É reconhecer sempre a bondade, a misericórdia do Senhor em nossa vida. É a gratidão que nos faz permanecer vivo na presença do Senhor. Eu tenho tanto para agradecer. Eu não sei como agradecer por tudo que Ele fez por mim. Tudo que eu fizer por Jesus sempre será pouco para agradecer o tudo que Ele fez por mim, não muito, tudo. Pouco. Se eu me desgastar de sol a serviço do Rei Jesus, chegar no final da história, fisicamente, emocionalmente, exausto, estourado, fiz pouco ou nada, ainda tenho que dizer, fui um servo inútil,